Olá, muito boa tarde. Está no ar o programa Tarde na sua tela, nesta quinta-feira, em que nos encontramos mais uma vez com o reverendo J.C. Maloa para dar continuidade ao tema da quinta-feira passada. Falamos de sinagoga de Satanás. Existem algumas coisas também que ainda precisamos perceber a respeito. Então, este é um bom momento para nós continuarmos a conversa. E na segunda parte do programa, logo após o intervalo, nós vamos abrir as linhas. Então vamos ter linhas abertas para ouvir a sua opinião, ou se calhar para você perguntar alguma coisa ao reverendo aqui a respeito do tema Sinagoga de Satanás. Então na semana passada foi falado aqui que a sinagoga pode ser então um lugar, assim como uma pessoa. Mas então, falamos da sinagoga, o local. E hoje queremos perceber sinagoga, uma pessoa. Reverendo J.C. Maloa, bem-vindo ao programa Tarde na sua tela. Muita paz. Quero saudar a todos os que nos acompanham pela televisão e pela rádio. Que Deus possa encher-nos de graça e nos colocar aqui em sintonia espiritual para que tudo que formos a falar seja uma bênção para todos vós que estáis aí desse lado. E cumprimento também a si, Fina. É sempre muito bom estar aqui na casa. Muito obrigada. E vamos a isso. Vamos a isso. Então, reverendo, antes de mais, nós queremos entender quem é esta sinagoga de Satanás, mas direcionando-se a uma pessoa. Como é que esta pessoa se comporta? Como é que nós podemos ver, reconhecer alguém que é praticamente uma sinagoga de Satanás? Bom, as características são várias, não é? A Bíblia está repleta de sinais para que a gente possa verificar de fato se estamos diante primeiro de uma sinagoga de Satanás, que é o local, a casa onde as coisas que nós falamos no programa da semana passada acontecem, mas também podemos ver também os sinais individuais, não é? Das pessoas que ministram nesses locais. Porque a palavra de Deus diz que estes sinais seguirão os que creem, não é? Portanto, a Bíblia nos manda ver sinais, olhar para os sinais. Por outro lado, também, a Bíblia fala de frutos, não é? Os frutos que são produzidos por estas pessoas vão definir se de facto são verdadeiros, estão alinhados com a palavra de Deus ou não. Mas é importante, acima destas questões dos sinais que acompanham os crentes, dos frutos, né, do Espírito, no caso vertente, eu não posso chamar uma pessoa de homem de Deus quando os frutos que são produzidos ali são frutos da carne, de acordo com Gálatas capítulo 5, não é? Ali nós encontramos os frutos da carne, encontramos os frutos do Espírito. Então, os frutos da carne são, nomeadamente, entre vários, a moralidade sexual, a impureza, a lascívia, a mentira, a idolatria, a feitiçaria e o orgulho e por aí em diante, não é? São frutos da carne. Bebedices, a glutonaria, enfim, estão todos lá descritos. Se nós estamos diante de um homem de Deus, nós esperamos que os frutos que são produzidos ali sejam frutos do Espírito. Eu estava aí num grupo do WhatsApp e uma pastora fez um comentário que estava assistindo um programa de televisão em que estavam lá, havia um debate, estavam lá pastores, estava lá alguém também que não era pastor. Eles estavam a debater sobre um tema e a pessoa que não é pastor ouvia atentamente os argumentos do apóstolo, no caso verdadeiro era um apóstolo, ou que se dizia um apóstolo. Mas quando chegou a vez daquela pessoa que não é cristã falar, o dito apóstolo interrompia constantemente a fala do outro, demonstrando uma falta de autodomínio, de controle, né?
Então, estes são vestígios de que, de fato, esta pessoa não está transformada, não está convertida, ok? É uma pessoa com acesso de raiva, uma pessoa que não consegue se controlar, um indivíduo que se diz cristão, mas vive pecando. Ok. Então, estes são sinais, de fato, de que alguma coisa não está bem com este indivíduo. Ok. Agora, outro aspecto muito importante, ou não menos importante, é o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 24. Nós podemos ir lá, não é? Sim, 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 Afinal de sim, contas, sim. estamos aqui para confrontar as Sagradas Escrituras, ler e crescermos na graça, não é? Bom, aqui em Mateus capítulo 24, nós temos dois momentos em que Jesus Cristo aqui vai fazendo alguma distinção, ou vai fazendo aqui ele vai falando sobre os sinais do fim dos tempos, né? E quando Jesus Cristo vai falando sobre o fim dos tempos, nós encontramos que a dado momento ele vai dizendo aqui no versículo vamos lá, do versículo 9, ele diz assim: então eles o entregarão para serem perseguidos, condenados. Não, vamos estar no versículo 4. Jesus Cristo respondeu: cuidado que ninguém vos engane, 24:4. Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Portanto, quando Jesus Cristo fala do sinal dos fins dos tempos, uma das coisas que ele nos alerta é que temos que ter cuidado para que ninguém nos engane. Se Jesus Cristo nos manda ter cuidado para que ninguém nos engane, é porque de fato haverá enganação. É importante ficarmos muito atentos. Aqui importa realçar que todo aquele que quer seguir o caminho da verdade e da justiça precisa de conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o termômetro, é a bússola, não é? É o compasso, é a régua, é o GPS, onde nós encontramos tudo que necessitamos para saber quais são as medidas, qual é a altura e a profundidade no conhecimento da verdade, no conhecimento de Deus. Qualquer coisa que ultrapasse as fronteiras bíblicas, estamos perante o engano. Então, se eu quero saber de fato, se estou diante de uma sinagoga de Satanás, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. E o grande problema que nós temos nos dias de hoje é que muita gente não conhece a palavra de Deus. E, infelizmente, também, as pessoas que procuram chegar-se a Deus, né? Eles vão batendo às vezes no escuro, né? E acabam entrando em locais que não são, porque ele não tem uma experiência anterior, nunca entrou numa congregação, ou se ele entrou numa congregação, não era uma congregação evangélica, ele fez parte de uma igreja tradicional, e a dado momento ele está com um problema, está procurando uma igreja evangélica, e alguém vai lhe dizer: não, ali tem um homem que tem muito poder, ali tem um homem que vai falar tudo sobre a tua vida, ali tem um outro homem que quando toca você vai dar um voo, e as pessoas vão, entram lá, e lá elas são enganadas. Por que são enganadas? Porque elas não conhecem a palavra de Deus. Exato. Nós chamamos muita atenção para que as pessoas de facto façam estudo bíblico, elas conheçam a Bíblia. E feliz ou infelizmente, mas eu acho que é felizmente, né? As igrejas que têm melhor escola bíblica, né? São as que provavelmente menos demonstração de poder fazem. Ok? Então é importante. É importante nós procuramos conhecer a Bíblia com pessoas que não são muito emocionadas. Pessoas que não têm muitas emoções na cabeça, né? Pessoas muito pragmáticas, coerentes, idôneas, né? Que nos vão levar
a excessos ou exageros Ok. no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus. Não quero me entender mal aí em casa e acharem que a questão do poder é menos importante. O poder do Espírito Santo, os dons espirituais e outras coisas mais, elas são de fato muito importantes. Mas todo aquele que buscou isso antes de buscar o conhecimento teve problemas. Ok? É por isso que a própria palavra de Deus fala que até os anjos, né, os demônios, aliás, se transfiguram em anjos de luz para poder enganar. Se você não tem o conhecimento de Deus, como é que você vai saber que o anjo, digamos que aparece, você tem uma visitação de um anjo? Como é que você vai saber se aquele anjo vem da parte de Deus ou vem da parte de Satanás se você não conhece a palavra de Deus? Então é importante priorizar a questão do conhecimento. E uma das coisas que acontece, infelizmente, é que muitas das igrejas, não vou falar de igrejas, temos que agora fazer uma boa distinção disto aqui, né? Muitas das sinagogas de Satanás não são igrejas. Não são igrejas. Muitas das sinagogas de Satanás não têm o hábito de ensinar a Bíblia, de dar estudos bíblicos. Eles não aprofundam o conhecimento da palavra. Se calhar a Bíblia iria desvendar os olhos dessas pessoas. Sim, iriam desvendar os olhos dessas pessoas. Se a gente vai ensinando as pessoas a amarem o conhecimento da palavra de Deus, essas pessoas vão questionar. Ok? Elas vão questionar. Algumas camuflam, que de fato têm ali algum estudo bíblico, algo parecido, mas não chega a ser um estudo de fato bíblico aprofundado, é mais um estudo bíblico dogmático, em que se é escolhido aquilo que é a orientação da igreja para as pessoas poderem seguir. Há que entender que um profundo conhecimento da palavra de Deus, ela começa no geral, uma boa teologia, ela é generalística e depois entra para as especificidades. Eu sou evangélico, pentecostal, e quando estou a fazer estudo bíblico, eu não estou lá para ensinar o pentecostalismo. Eu estou lá para ensinar a palavra de Deus em primeiro lugar e as várias vertentes de interpretação desta palavra. Então eu vou ensinar, por exemplo, como é que pensa um metodista, como é que pensa um calvinista, né? Como é que pensa um católico. Né? Porque estas igrejas todas têm as suas teologias, né? Têm as suas vertentes, né? De interpretação das Sagradas Escrituras. Então é importante que você perceba na generalidade, não é? Como é que estes indivíduos pensam, né? Depois isso, de teres um conhecimento bíblico profundo, isto é, depois de você ter lido a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e teres tirado as tuas próprias notas em relação ao que você está aprendendo, né? E, por fim, aí já podemos entrar para aquilo que é a vertente mais consentânea à doutrina que nós estamos neste momento seguindo, né? Por exemplo, os evangélicos pentecostais na sua maioria são armenianos, não é? Então aí a gente vai explicando, por exemplo, quais são as vertentes básicas dessa teologia e em que é que difere com as outras. E quando a gente vai fazer, por exemplo, a escatologia, vamos explicando aquilo que é o nosso entendimento, sem deixar de lado os entendimentos que os outros têm. E isso facilita muito a pessoa no momento da evangelização. É importante que um cristão saiba o que um espírita pensa e qual é a teologia de um espírita. É importante que um cristão saiba e entenda qual é a teologia de um islâmico, como é que um islâmico pensa. É importante que um cristão conheça o Alcorão, tenha lido o Alcorão. E quando alguém vem para fazer uma citação de uma surata, alguma coisa, ele saiba o que aquilo significa, porque são estas pessoas depois que a gente quer corrigi-las e levá-los ao conhecimento da verdade. Mas então, ainda em Mateus 24, numa segunda, ainda está na mesma fala, mas num segundo momento, Jesus Cristo diz o seguinte, no versículo 10, diz assim:
9, vou começar de 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas, ou muitos falsos profetas, dependendo da tradução, surgirão, enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus Cristo diz uma coisa muito importante neste momento. E depois ele vai fazendo a coisa, 14, só para terminar o contexto 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim. Jesus Cristo aqui, ele nos diz algo muito importante. Ele diz, e surgirão muitos falsos profetas. Que é o que de fato está acontecendo nos dias de hoje. Não é? Em todo o sítio onde a gente vai, a gente vê que ali é uma igreja profética, ali é um ministério profético, há um profeta ali, há um profeta acolá, há outro profeta lá, etc. Não é? E as pessoas às vezes ficam em pânico. Hoje eu estava comentando isso no grupo dos pastores, porque uma pastora até fez um comentário. Ela disse, olha, porque alguém postou alguma coisa sobre um evento profético que vai acontecer, não é? E ela dizia, olha, se há tantos profetas, qual é o impacto que isso está de fato a causar na nossa sociedade e como é que nós devemos interpretar isso? Mas ela começou, por exemplo, por dizer que dava graças a Deus, né, que estivessem a surgir, ou que estivessem por aí muitos profetas, né, muitos homens de Deus na concepção de algumas pessoas. E eu quero clarificar aqui uma coisa que eu tenho sempre dito, né, mas é sempre bom repetir. Não são homens de Deus, ok? Não podemos chamar uma pessoa de homem de Deus só porque tem Bíblia. Okay. Não me considero homem de Deus só porque eu estou aqui a falar de Deus. Ou porque eu tenho uma Bíblia aqui, estou a fazer interpretação bíblica, ou porque estou com fato e gravata. Isso não faz de ninguém homem de Deus. Okay. Não é a roupa que a pessoa coloca, como faziam os fariseus, que vestiam faixas muito largas e tal, depois colocavam ali algumas escrituras e por aí. E não é isso que faz de um indivíduo homem de Deus, ok? Outro aspecto muito importante, a palavra aqui, da parte de Jesus Cristo, diz que e surgirão muitos falsos profetas, e aí chegará o fim. É comumente aceite nos meandros cristãos, que de fato nós estamos a viver os últimos tempos. Pelas interpretações dos fenômenos, até muitas das coisas que Jesus Cristo falou em Mateus 24, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, são coisas que a gente vai vivendo e convivenciando com elas. Então, nós já temos a noção de que, de fato, o amor esfriou, as pessoas se divorciam de qualquer maneira, as pessoas se envolvem sexualmente antes de estarem casadas. Isso é prova de que, de fato, o amor esfriou. Quando alguém comete pecado com outrem e não se importa com a espiritualidade dessa pessoa, é porque o amor esfriou. Se eu estou a viver com uma pessoa durante um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nunca me preocupei em levar essa pessoa para a casa de Deus, para conhecer a palavra de Deus, é porque o amor esfriou, não há amor ali, né? Então, das duas uma, ou Jesus Cristo e a Bíblia nos estão ludibriando, ou de facto nós estamos a ver os últimos tempos. E se de facto estamos a ver os últimos tempos, Jesus Cristo disse que uma das características seriam que surgiriam muitos falsos profetas. Jesus Cristo não disse surgirão muitos profetas verdadeiros. Ele disse que surgiriam muitos falsos profetas. Então, se nós estamos a ver muitos profetas, e Jesus Cristo não disse surgirão muitos profetas verdadeiros, é só fazermos as contas. E se a gente faz uma conta muito rápida, nós chegamos à conclusão de que, de facto, não são profetas verdadeiros. São profetas falsos. Então, há que ter muito cuidado, porque a própria palavra diz que temos que ter cuidado lá em cima, onde lemos, ok? Eu vou só passar-lhe um pouco a palavra, talvez alguma questão aqui antes de avançarmos, Fina. Muito bem, muito obrigada, reverendo. É assim, estas pessoas que de certa forma simbolizam uma sinagoga de Satanás, ou este lugar onde é uma sinagoga de Satanás, esteve aqui a falar o reverendo de muitos falsos profetas. Estes muitos falsos profetas, estas sinagogas de Satanás, este local onde congrega uma sinagoga de Satanás, será que é algo programado, propositado?
estas pessoas estão cientes de que são uma sinagoga de Satanás ou estão a ser usadas de uma forma inconsciente? Elas não sabem. Ou é um pacto, vão atrás disso, cientes de que estão para servir às trevas. É isso que mais ou menos gostava de saber. Uau, uma pergunta muito pertinente. Nós podemos responder também com a palavra Deus, né? Ok. Se calhar antes de entrar, eu quero assim levar um pouco assim terra a terra, não é? Ok. Há pouco tempo, que as pessoas, às vezes a gente fala, né? E a gente mostra nas escrituras, as pessoas aí em casa podem pensar que nós estamos muito no âmbito da teoria, né? Mas as coisas estão de fato a acontecer no nosso dia a dia. Exato. Está mal isto. Está mal. Isto está muito mal. É preciso ter muito cuidado, está muito mal. E eu recebi uma jovem, não é? Que estava preocupada. Ela estava preocupada porque o seu namorado, que começou a frequentar uma determinada congregação, ok? Agora a gente não diz os nomes, a gente vai falando de congregação, mas vai chegar... Ou denominação. Não, mas há de chegar o tempo que vamos começar a falar vamos na começar a cara. apontar, vamos meter os dedos na frente. Estamos a dar tempo para ver se eles mudam. Uau, que Estamos mudem a dar mesmo. tempo para ver se eles mudam. Que né? mudem, por favor. E se mudarem, né? Porque até vais fazer uma pergunta sobre isso. Ok. Então, a jovem veio ter comigo e estava preocupada com o namorado, porque o namorado começou a frequentar uma determinada congregação, e nessa congregação, enquanto frequentava a congregação, ele ganhou dinheiro, fez um negócio, fechou um bom negócio. Ok. Ganhou dinheiro. E não sei como, não sei muito bem como, o pastor dessa congregação, pastor entre aspas, eu tenho que começar a arranjar nomes para essa gente, né? Mas é para que as pessoas possam entender, né? Para não ficar muito no campo de nomenclaturas estranhas, vamos dizer aquela nomenclatura que as pessoas conhecem, né? Então, o pastor, no caso, vertente é um apóstolo. O apóstolo dessa congregação começou a aparecer nos sonhos do jovem. Ok. Começa a aparecer nos sonhos do jovem e ameaçá-lo. Tu tens que depositar esse dinheiro na minha conta. Tens que depositar o dinheiro na minha conta, senão, e começava a ameaçar o jovem. O jovem estava a ter pesadelos, não conseguia dormir, acordava aterrorizado. E era sempre o apóstolo que lhe aparecia nos sonhos a dizer que ele devia depositar o valor. Como ele já estava ficando atormentado com aquela situação, ele decidiu fazer um depósito. Né? Ele fez um depósito. Só que, depois dele ter feito o depósito, a coisa parou durante uma semana e alguns dias, mas voltou. A coisa volta e ameaça-lhe outra vez, dizendo-lhe que, olha, eu sei que você não depositou todo o valor. Opa! Eu sei que o jovem ficou transtornado, ok? E naquele preciso momento, eles estavam à procura de um subterfúgio. E parece que a família desse jovem decidiu levá-lo aí para um curandeiro. Esse é um assunto recente que está sendo resolvido. Eles decidiram tomar, quando eu já tinha dado instrução à jovem do que de fato esse jovem devia fazer. Mas parece-me que o jovem não acatou muito bem as instruções da namorada em relação ao que devia fazer e está no meio desse problema. Alright? Então, olha, nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de sinagogas de Satanás. Pessoas que procuram um lugar para buscar a presença de Deus, para se fortificarem no Espírito, mas chegados lá, passam por situações como esta que eu acabei aqui de descrever. É importante, algumas coisas muito chaves que eu às vezes tenho... Olha, queridos, se você entra num sítio, e nesse sítio, nessa congregação, o altar do Senhor, você encontra ali uma fotografia gigantesca do ministro daquela casa. É um dos sinais evidentes que há um espírito enganador ali. Okay? O altar é um lugar sagrado, é um lugar divino, é um lugar em que somente a Deus nós vamos ali para venerar. Não é para colocar fotografia de ninguém dentro da casa de Deus. Não se faz isso. Então, é preciso ter muito cuidado com esses sinais.
né? A maneira como as pessoas veneram os homens de Deus, né? E às vezes a maneira como o próprio homem de Deus coloca-se numa posição venerável. É preciso ter muito cuidado com isso. É preciso ter muito cuidado com o mover da idolatria dentro da casa de Deus. É preciso ter muito cuidado com os amuletos que as pessoas são entregues. Okay? Ir para um sítio em que depois vão te mandar levar areia para casa, vão te mandar levar pedra da igreja, vão chegar, vão te vender água, vão te dar óleos, vão te dar calendários para você pendurar, sei lá onde, etc. É preciso ter muito cuidado com pulseirinhas, etc. Há muito merchandising ali e tal, porque tem que levar coisa X, porque isto aqui vai te abençoar. Quando você tiver problemas, leva isto aqui, vai pendurar no sítio X. É preciso ter muito cuidado com este tipo de coisas. A regra bíblica tem no livro de João, capítulo 4. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Exato. E aqueles que o adoram em Espírito e em verdade, rios de água viva fluirão sobre eles. Okay? Não há nada que há de vir de fora, apalpável, que vai me abençoar, que vai ser nada. Não, eu é que serei uma bênção. Quando Deus aborda Abraão, ele diz, olha, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Né? E nós somos filhos de Abraão, somos filhos da fé. Então nós estamos numa dispensação em que nós abençoamos as pessoas. Qualquer pessoa que congrega, né, se torna um sacerdote real. Né? Nação santa, sacerdote, povo escolhido para proclamar as maravilhas daqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, não é uma coisa é o pastor apenas, não. O teu ministério pode não ser pregar, tu podes não ter um chamado eclesiástico, não és evangelista, presbítero e por aí em diante. Mas o simples fato de você fazer parte do corpo de Cristo, você é um sacerdote. E há bênçãos, sinais que vão fluir de você. Eu tenho dito que em condições normais, qualquer crente vai expulsar demônio. Em condições normais. Qualquer pessoa que lê Bíblia, que ora e tudo mais, né, vai expulsar demônio, porque esse é um sinal que anda com todo aquele que crê, de acordo com Marcos capítulo 16. Mas então, podemos ir à Bíblia? Sim. 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? A Bíblia ensina aqui algo muito interessante. Versículo 1, vamos começar do 1. Diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Nós estamos a responder a sua questão. Se essas pessoas realmente se deixam enganar. Estão cientes do que... Não. Então, o que a palavra de Deus diz aqui? A Bíblia diz que é apostasia. O que é apostasia? Um apóstata é um indivíduo que tem noção das coisas, mas ele não quer se coadunar com aquilo. Ele sai disso. Ele não se sente, ele não aprova a verdade. Por que ele não aprova aquela verdade? Porque não lhe dá nenhum benefício. Não lhe dá nenhum benefício. Em outras palavras, pregar a verdade, seja um pregador de palavra, ser chamado para o ministério, levantar uma igreja de acordo às Sagradas Escrituras, não é? Não dá lucro. Pelo menos lucro financeiro, como as pessoas pensam. Não, é uma abnegação. Quando uma pessoa começa um trabalho ministerial, ele vai para se doar. Ele doa o seu tempo, ele doa as suas finanças, ele doa a sua vida, ele doa a sua família. Ele está ali para entregar, para dar. E muitas dessas pessoas, elas veem no evangelho fonte de lucro, veem fonte de enriquecimento. Quer se tornar pastor porque pensa que vai
amontoar ali um grupo de pessoas e vai tirar dinheiro daquelas pessoas e vai realizar os seus afazeres. Não sabe fazer mais nada na vida e acha que se tornando pastor vai ser a maneira mais fácil de extorquir pessoas. E, de facto, tem muita gente que assim o faz. Não é? Mas, para quem de fato está no Evangelho por causa do chamado, você vai perceber nessa Sagrada Escritura que todo aquele que foi chamado para Deus, não levantou e disse, estou a vir, bom trabalho, eu saí, estou a correr. Não, as pessoas têm primeiro uma tendência de resistir. Mas, Senhor, será que deixa-me lá crescer mais um pouco, eu não sou criança, eu não sei falar. Tentam dar alguma desculpa, porque é um trabalho muito sério, é um trabalho de muita abnegação, de muita rejeição. Tu não te tornas pastor para exibir roupas, para exibir carros, para exibir... Não, isso não acontece, não é isso. E o que acontece? Muita gente depois chega dentro do ministério e apanha um choque de realidade. Tu chegas lá e começas a fazer o trabalho e tal. E passou um mês, passou 2 meses e só estão cadeiras vazias. Se tu de fato não tens, se não foi Deus que te chamou, que te comissionou, tu vais voltar atrás. Ou então vais começar a procurar aqueles indivíduos que têm as igrejas abarrotadas e vai perguntar, mas olha lá, o que é que você tem feito para a tua igreja ficar cheia? E eles vão dizer, não, eu vou te levar para um sítio aqui, prepara um dinheiro e tal, vamos à Nigéria. É por isso que tem gente aqui que está todos os dias para a Nigéria. Por quê? Porque sabem quais são os passos que vão fazer na Nigéria, vão fazer no Congo, vão fazer no Zimbábue. É por isso que tem indivíduos aqui que não conseguem se movimentar sem ter uma impactação. Porque não tem chamado, de facto, não é? Mas então, vamos lá voltar para as Sagradas Escrituras. 4. Diz assim, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando-se que Ele mesmo é Deus. Não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas, e agora vocês sabem que o que está detendo para que seja revelado no seu devido tempo? A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá para a manifestação da sua vinda. Então, uma das coisas que Paulo aqui nos explica é que esta apostasia, né, vai entrar dentro da igreja. Ele vai querer se assentar dentro da igreja. Antigamente era fácil tu saber que este aqui é o curandeiro. Era só chegar em casa dele, tem ali as palhotas e tal, ele fembava e tal. Hoje, tem um curandeiro aqui na praça, né, que foi para um sítio que se diz igreja, mas é uma sinagoga de Satanás. E o tal profeta dessa sinagoga consagrou o curandeiro a profeta. My God. Mas tu sabias disso, né? Andou por aí no coisa. Isso é uma coisa que aconteceu há uns meses atrás e tal, né? É um curandeiro que foi consagrado profeta. E depois o curandeiro sozinho desistiu daquilo, acho que viu que tinha mais lucro lá na palhota e tal, mandou passear esse assunto. Então, nós estamos em momentos difíceis em que curandeiros estão com fato e gravata e pegam Bíblia. E eu disse isso na semana passada no programa aqui. As coisas que eles pregam são horrendas. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas agora, uma coisa que é muito importante. Estes indivíduos procuram a aceitação da igreja verdadeira. É por isso que nós temos que ter cuidado. A igreja verdadeira não pode se misturar com essas coisas, porque aí confunde mais a cabeça das pessoas. É importante fazer uma separação muito clara de quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Porque o objetivo deles é esse, receber esta aceitação da parte da igreja, como está aqui descrito nas Sagradas Escrituras, e mais, a palavra de Deus diz, há uma coisa que lhe impede a manifestação total, porque aqui ainda estamos no campo do espírito da manifestação do engano, Mas o filho da iniquidade, aquele que há de vir de fato, o anticristo, a única coisa que lhe impede de agir plenamente é a igreja. É por isso que nós, como igreja, exercemos um papel preponderante na denúncia das sinagogas de Satanás, no resgate das pessoas que estão ainda nas mãos destes mafiosos, na pregação do evangelho verdadeiro,
não é? E na manifestação dos dons espirituais bíblicos. Ok. Porque não é a mesma coisa. Satanás é um imitador. Mas quando Deus manifesta-se, a coisa é outra. A coisa é outra. Podemos continuar? Sim, sim, sim. Ainda respondendo a sua pergunta, não é? Porque eu ainda estou aqui a dar as dicas sobre a questão que me foi colocada, né? Que me foi colocada por si. A outra escritura muito importante para isto está em 2 Timóteo, capítulo 3. Né? 2 Timóteo, capítulo... Mas antes de 2 Timóteo, eu gostaria de ler Colossenses. Uma vez estou aqui em Tessalonicenses, é muito próximo, né? Colossenses. Capítulo? Em Colossenses podemos ler o capítulo 2. Capítulo 2. Pode ler o versículo final, pode ler o versículo 16 até 23. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretextos de humildade e culto dos anjos, mantendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda em ordenanças como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas parecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Muito bem, esta é uma das características. Estas pessoas, elas tendem a trazer muitas regras que não são bíblicas. Ok. Não toques, não manuseies, não fales, não comas, não isto. Há pouco tempo estava a tratar um outro caso de um destes ministros das sinagogas de Satanás, que, começando o trabalho, ele impõe que todas as pessoas da sua congregação estejam a viver ao redor de onde ele está. Opa! Então, os membros da igreja estão a arrendar casas à volta ou no quarteirão em que ele vive, que é para ele poder ter controle sobre essas pessoas. Ok. Isto é seita. É uma seita. Não tem nada a ver com Deus. Esses indivíduos não se importam, por exemplo, que um casal se separe, se divorcie, desde que elas estejam submissas às regras doutrinais propaladas pelo ministro. Separam pessoas, divorciam pessoas, criam contendas, confusão nos casamentos, né? Criam problemas nas famílias, trazem muitos transtornos na vida das pessoas, obrigam as pessoas a fazerem sacrifícios que Deus não nos mandaria fazer, porque tem coisas que as pessoas fazem voluntariamente. Exato. Eu posso voluntariamente levar o meu carro, por exemplo, ou levar a minha casa, vender e doar o dinheiro à igreja, ou levar um terreno e oferecer à igreja. Isso é bíblico, eu posso fazer. Mas estes indivíduos, eles vão te constranger a ponto de você tirar aquilo que em condições normais você não tiraria. Vão te obrigar, porque colocar em uma situação em que você vai se sentir culpado, usar de artimanhas para que você caia nas armadilhas e nos desejos lascivos deles, né? Então, no versículo 18 diz assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração dos anjos os impeça de alcançar o prêmio. Porque eles vão trazer
doutrinas aqui de anjos e tal, agora vou mandar anjos fazer sei lá o que aqui, anjo bate nele e tal, esse tipo de loucuras, né? E há uma falsa humildade dessas pessoas, é o que a palavra de Deus diz, né? Tem uma aparência de religiosos mesmo, porque como está, aleluia e tal. Por vezes até tu nem vais encontrar mácula ali, mas é uma sinagoga de Satanás. Então, é importante termos muito cuidado com estas sinagogas, como a palavra de Deus aqui afirma. Aí já podemos ir para 2 Timóteo capítulo 3, e depois vou lhe devolver a palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo, pode ler, por favor, do versículo 1 a 9. De 1 a 9, diz assim, então, a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, mas com os bons, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o desvario, como também o foi o daqueles. Estes são os que se introduzem pelas casas, conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, que deixam-se levar por toda a sorte de desejos. É o que a palavra de Deus está falando aqui. Okay. Uma das características desses indivíduos é a incontinência. Ok. Então está ali, mas mete-se aqui com uma obreira aqui, está com uma outra acolá, é pecado ali, engravidou fulano de tal ali, divorciou-se ali, foi se meter a colar. E a palavra de Deus diz no versículo 7 que eles estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ok. Então são indivíduos que podem estar agora a assistir o programa. E o indivíduo está assistindo o programa e sabe o que estamos a falar dele. Okay. Porque as características que estamos aqui a descrever são as características são claras, dele. Exato. Ok? Mas ele não chega ao conhecimento da verdade. Não chega. Ele não aprende. Ele não consegue, por causa do espírito que ele carrega, que não é o Espírito de Deus, ele não consegue chegar ao conhecimento da verdade. E esta, mais uma vez, é a característica dos últimos dias, né? São os tempos terríveis que a Bíblia está a falar. Por quê? Porque esses indivíduos são arrogantes, são blasfemos, são ingratos, são ímpios, não têm amor, são caluniadores, não têm domínio próprio, são cruéis, são inimigos do bem, são traidores, precipitados, soberbos, são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Portanto, não são homens de Deus. Mas eles veem naquilo uma fonte de lucro. Eu tenho dito, é preciso ter muito cuidado quando você se levanta e diz que tem um chamado. Eu quero começar uma igreja. É preciso ter muito cuidado. Você quer começar uma igreja, mas você... É melhor. É que sabes que, Fina, tu encontras... Estes putos, pá. Porque são putos. São putos. Eu fui convertido puto. Eu me converti, eu fui chamado para Deus. Em 98, eu estava com... Foi final de 98, eu estava com 18 anos. Né?
E fui consagrado e tornei-me evangelista em 99, por aí. Depois missionário em 2003. E comecei a fazer implantação de igrejas nessa altura. Ok? Então eu não tenho problema com os putos fazerem a obra, muito pelo contrário. Uma grande parte de obreiros que trabalham comigo são jovens. São miúdos, são putos. Mas é importante ter muito cuidado, é preciso ter muita reverência, é preciso ter temor a Deus. Ok. Muitas dessa gente, né, abandonam as suas congregações por rebeldia. Não há nenhum motivo específico. Okay. Saem das suas congregações de qualquer maneira. Não tem testemunho, não tem um... Tu não consegues pegar de onde é que este indivíduo saiu. Qual é a casa dele? Porque toda a gente sai de uma casa. Okay. Toda a gente sai de uma casa. Até Paulo, para ser chamado apóstolo, ele teve que entrar numa casa. Okay. Ananias teve que lhe batizar. Okay. Ele teve que sair de algum sítio. Algum sítio tem que haver testemunho. Timóteo, Paulo diz, olha, Timóteo, não deixe em mãos alheias o dom que lhe foi transferido por imposição de mão. Então, teve pessoas que oraram por ele e disseram, vá. Ok? E a maneira como as coisas estão a acontecer, como as coisas fluem hoje, é diabólico. Porque tu encontras um jovem que diz que não, eu estava a andar, eu cruzei com uma senhora, a senhora olhou para mim e disse que eu tinha um chamado. Iria me apresentar a alguém. E essa pessoa levou-me, foi-me apresentar a alguém, essa pessoa colocou a mão na minha cabeça, orou para mim. E depois fui para casa. Quando cheguei em casa, comecei a ter sonhos. Meu Deus. E depois comecei a profetizar. E depois comecei a chamar os meus amigos para o meu quintal. E depois começaram a vir para a minha casa e começamos a abrir um grupo de WhatsApp. E depois assim surgiu o grupo. Não é assim como funciona. Não é. E não é uma questão, aqui não é uma questão de ser tradicionalista. Não, é uma questão de querer olhar para a maneira como a Bíblia nos ensina que as coisas devem fluir. Se de facto há um chamado na tua vida da parte de Deus, ninguém vai lutar contra esse chamado, não tem como. Okay. Deus vai encontrar caminhos de te colocar a trabalhar e tu vais trabalhar de fato, vais fazer grandes coisas para Deus de fato. Mas eu não posso me precipitar e pensar porque recebi uma impactação. Olha, posso só terminar esta aqui? Ok, só para não fugir muito do pensamento. Eu estava a fazer uma ministração num sítio, numa tenda, não é? E passa um indivíduo que está aí para um sítio, que saía de uma outra igreja, e estava a abrir uma outra igreja, e já tinha começado essa igreja há 5 meses. Passa por ali, e me faz a seguinte pergunta. Olha, eu ouvi aí a pregação e tal, e eu queria lhe perguntar, onde é que eu posso comprar uma Bíblia? Então eu pensei que fosse um indivíduo eu fui lhe explicar no sítio onde ele pode arranjar a Bíblia e tal. Então eu perguntei, mas qual é o seu interesse pela Bíblia? Ele disse, não, é porque eu abri uma igreja ali na garagem, no sítio X e tal, há 5 meses que nós estamos lá e tal. Então, eu precisava... Quer dizer, o indivíduo começou uma igreja há 5 meses. Sem Bíblia. E não sabe onde pode comprar Bíblia. Podemos ir ao intervalo. Então vamos a isso, vamos a um curto intervalo e voltamos já já. Vivo na paz da palavra e essa palavra me guia. Diabo fala, mas eu já sei que é mentira. Vivo na paz da palavra e essa palavra me guia. Diabo fala, mas eu já sei que é mentira. Vivo na base da palavra e essa palavra me guia. Diabo fala, mas eu já sei que é mentira. Você sabe, família, aqui é o vosso boy Daddy. Assisto Galeria Gospel de segunda a sexta-feira às 16 horas, aqui na TV Ação. Mas eu já sei que é mentira, mas eu já sei que é mentira. Mas eu já sei que é mentira, mas eu já sei que é mentira. Algumas pessoas parecem ter nascido para o sucesso, mas, na maioria das vezes, é um longo caminho para chegar lá. Você sabia que pode aprender do sucesso e fracasso dos outros? A TV Ação apresenta o programa Biografia de Sucesso. Nós mergulhamos nas biografias de pessoas bem-sucedidas
Vamos conhecer altos e baixos e as lições que aprenderam ao longo do caminho e como tornaram-se referência na sociedade. Biografia de sucesso. Todos os domingos às 20 horas. Acompanhe aqui na TV Ação. O melhor de informação desportiva a nível nacional e internacional, desde o desporto rei até as demais modalidades, você pode acompanhar aqui na sua televisão de edição, no programa Ação Desporto. O Ação Desporto, programa que semanalmente procura trazer até a sua casa o melhor de informação desportiva. E eu não gosto, sinceramente, não estou aqui a falar mal. São grandes clubes, sim, mas não gosto porque eles não dão oportunidade a eles. Fique atento às terças-feiras quando forem pontualmente 21 horas. A Igreja Vitória da Salvação de Cristo apresenta segundo Congresso dos Rabinos, com oradores nacionais e internacionais. De Moçambique, Pastor Luís Mapos, Pastor Mauelele, Pastor Francisco Moiana e James MK. Da África do Sul, Pastor Eric Maluleke e Pastor Ralph Mthaba. Anfitrião, Reverendo Pastor Jaime Mondlane. Com os adoradores, diretamente da África do Sul, Rodolfo Mabassa. E de Moçambique, Biquiza, Brado Peter e Atevaldo Mabunda. Sexta-feira, dia 18 de agosto, das 16 horas às 21 horas. Sábado, dia 19 de agosto, das 8 horas às 18 horas. E domingo, dia 20 de agosto, às 8 horas. Paragem Bocaria, em direção à Praia de Xaixai, perto da antena da RM. Acompanhe também pela TV e Rádio Ação. Caro empresário, já pensou em investir em Moçambique? Perfeito, pensou bem. Moçambique é um mar de oportunidades para quem arrisca. Quando vier, não se preocupe com onde vai comer, onde vai dormir, onde terá os seus momentos de lazer. Você pode ter tudo isso num pacote só. Sim, apenas um, aqui no Reino Hotel. Um descanso tranquilo, gastronomia moçambicana, um espaço que proporciona um ambiente perfeito para negócios e muito mais. Aqui você terá o tratamento de rei ou rainha que você é. Visite o Reino Hotel. Na TMT, sobes mais um degrau. Assista a mais desenhos animados, mais novelas, mais filmes, mais desporto, as emoções do Moçambola 2023 e muito mais. Recarrega o pacote Nova mensal e suba para o básico. Do básico mensal, suba para o clássico. Do clássico mensal, ganhas mais 7 dias grátis. Recarrega 2 meses do pacote clássico e ganhas mais 14 dias grátis e mais uma camiseta. TMT, o mundo digital em sua casa. Sintoniza a radiação através da frequência 106.2 MHz. Ou baixa já no Play Store o aplicativo da radiação e curta a nossa programação. Somos a sua fiel amiga. Caro empresário, já pensou em investir em Moçambique? Perfeito, pensou bem. Moçambique é um mar de oportunidades para quem arrisca. Quando vier, não se preocupe com onde vai comer, onde vai dormir, onde terá os seus momentos de lazer. Você pode ter tudo isso num pacote só. Sim, apenas um, aqui no Reino Hotel. Um descanso tranquilo, gastronomia moçambicana, um espaço que proporciona um ambiente perfeito para negócios e muito mais. Aqui você terá o tratamento de rei ou rainha que você é. Visite o Reino Hotel.
Muito bem, estamos de volta depois do intervalo aqui na TV Ação, na Rádio e TV Ação, no programa Tarde na Sua Tela. Você que está acompanhando através da rádio, sinta-se saudade. Eu também, o telespectador e o internauta. Bom, nós vamos deixar linhas abertas. O número é o 87-160-50-50. Vamos ouvir 3 ou 4 pessoas o que têm a dizer a respeito do tema. Se calhar você acha que se encontra numa sinagoga de Satanás e deseja sair disso. Por favor, pode ligar, o número está aí disponível na tela, 87-160-50-50. Enquanto aguardamos por uma chamada, por alguém que quer perceber mais a respeito do tema. Eu quero saber então do reverendo J.C. Maloa se há conversão para essas pessoas que são ou que estão na sinagoga de Satanás. Será que há mudança? Vamos à Bíblia. Ok, a Bíblia tem resposta. Tem. Ok. Tem. 2 escrituras muito importantes vão nos ajudar a perceber muito bem. Se há conversão, né? Vamos a isso. A primeira está em 2 Coríntios, capítulo 11. Zenifa de Machantuene. Então, Zenifa de Machantuene, tem alguma coisa a perguntar? Comentar? Por favor, Zenifa, baixa o volume do seu receptor ou distancia-se um pouco, por favor. Eu, por acaso, já fui convidada a uma suposta sinagoga de Satanás. Um jovem, amigo meu, que morávamos juntos, ligou-me e disse que tinha uma oração entre jovens, sei lá. Então, eu saí do seminário da igreja sem despedir, aí onde piorou, porque falhei, não despedi ao meu líder, fui, por pensar que fosse uma coisa simples. Quando chego nessa suposta igreja, não era igreja, era uma cozinha, em que esse professor, em casa desse professor, numa cozinha. Então, lá estava-se a orar, e quando eu cheguei, a primeira coisa que ele fez era de me pegar a mão, saiu do púlpito, veio me saudar. Então, eu achei estranho, quando sentamos, ele foi pregando, mas aquilo não me entrava. E o que mais me assustou é que, quando ele quis impor a mão numa menina, ele abaixou, tinha uma coisa no plástico, um frasco, e ele aplicou umas coisas nas mãos e depois começou a orar por aquela menina. Então eu percebi, através da explicação que o pastor deu hoje, que aquilo era a sinagoga de Satanás. E depois daquilo, passei por várias consequências. Contudo, quero salientar que devemos ter muito cuidado em onde nós somos convidados para participar dos cultos. Ok. Muito obrigada, Zenifa, pela participação. Ótimo programa para si. Muito obrigada. Obrigada. Testemunhos, né? Porque pessoas passam por essas coisas. É importante, de fato, que as pessoas que já passaram, que têm as suas experiências, elas possam contar. É por isso que algumas coisas eu acabo aqui contando, né? Vou falando de algumas coisas, que as pessoas perceberem que nós não estamos a falar de coisas... São fatos que, infelizmente, estão acontecendo aqui na nossa sociedade. São os últimos tempos. E nas escrituras, vamos continuar? Pois então, no versículo 15. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Okay. A palavra de Deus aqui está nos dizendo claramente que estes homens são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, e que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Desculpa, temos uma chamada. Vamos lá. Boa tarde. Sim, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Aqui também, graças a Deus. Vai se identificar? Sim, meu nome é Felizmina. Não percebi? Meu nome é Felizmina. Sim, Felizmina. Sim, eu sofro muito de problemas espirituais. Felizmina, por favor, pode levantar um pouco a sua voz? Estava a dizer que eu sofro de problemas espirituais. Sim, reverendo, pode falar com ela? Tá bem, olha, tu podes deixar o seu número ficar com a produção, né? E quando terminar o programa, eu vou pedir a eles para me darem o número e eu entro em contato.
Sim, porque eu queria saber, eu já vi na televisão dos pastores, é um programa que está, de um pastor que estava a vender água. É um pastor sul-africano, mas estava a se vender água aqui em Maputo. Já aquela água era para levarmos, para colocar dentro de casa, assim, para espantar os maus espíritos. Já com isso eu estou em dúvida mesmo, que aquilo ali mesmo é de Satanás. Ok, querida, é assim, não desliga, tá bem? Deixa o seu contato com a produção. Sim, ok. Aí não sai o meu contato. Não. É só deixar com a produção. É só ditar o produtor agora, o seu número, tá bem? Ok, tá bom. Tá Fica ligado, acho que lá no fim do programa também vou ditar o meu número para outras pessoas também que possam estar com algum problema espiritual e que precisem de algum acompanhamento, né? Então, podemos ir a outra escritura. Esta era só para... Falava aqui de aquilo que não é, que nunca foi, não é? Nunca vai chegar a ser. Se o indivíduo nunca foi convertido, ele não vai chegar a ser convertido. Se o indivíduo nunca teve um chamado, ele não vai chegar a ter chamado. Então, estamos a insistir com um falso profeta. É uma perca de tempo. Porque o espírito que está dentro dessa pessoa é um espírito de engano, né? É o próprio Satanás se disfarçando de anjo de luz. É demônio. É demônio. Não tem como. Ele pode até aparentar, pode ter... Não vai levar a sítio nenhum, não é? Então, este é um caso. O outro caso está no livro de Hebreus, podemos ir lá. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Já estás lá? Eu posso ler? Não, mas eu cheguei. Sim. Podes ler? Tudo bem. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, mostra misericórdia, sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Esses indivíduos, eles se deixam cair nas mãos de Deus vivo. Pelas suas ações, pelas suas práticas. Por quê? Porque pecam deliberadamente. Ok? Pecam deliberadamente. E aqui nós precisamos de prestar atenção àqueles que supostamente já estiveram na linha do Evangelho. Porque também tem esses, né? Temos o primeiro caso daquele que nunca esteve. É um falso profeta, não conhece nada, ele é um aventureiro. Mas depois tem um outro grupo de pessoas. Desculpa, reverendo. Okay. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui também, muito bem, graças a Deus. O seu nome, por favor? Anonimada. Pode levantar a sua voz? Anonimada. Anonimada. Sim. Ok, tudo bem? Sim. Então, vai falar em anonimato. Sim. Ok, sim. Pode falar, por favor. Eu peço ajuda. Tenho um problema que minha mãe está com problemas mentais. Então, ela às vezes fica falando sozinha. Ela já foi ao médico, está a medicar, mas não está a passar. Ela está vendo pessoas aqui em casa. Então, peço ajuda. Ok, querida. Então, antes de desligar também, deixa o seu número com a produção, por favor, tá bem? Tá bem. É só começar a ditar o seu número agora. Tá bem. Obrigada. 84.
Sim, reverendo. Maravilha. Então, este grupo de pessoas é daqueles que peca depois de ter conhecido a verdade, né? Depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Na palavra de Deus diz aqui que já não há mais nada que se possa fazer para esses indivíduos. Ok. Esse experimentou, ele sabe o que... Agora, tem uma outra coisa aqui muito... na verdade, nós temos dois tipos de pessoas, né? Temos o do extremo e temos alguns que outrora até faziam parte da igreja, mas que, por motivos diversos, decidiram que deveriam passar por uma impactação, deveriam buscar um pai espiritual, sei lá onde, e depois entrar por estes caminhos dos pactos satânicos, né? E estes pactos, eles acontecem de várias maneiras. A abordagem, a maneira como Satanás se aproxima dessas pessoas para lhes aliciar é diversa. Ok? E aí importa muito, de facto, o coração das pessoas. Tem indivíduos que você já não reconhece hoje, que outrora estiveram numa igreja, mas que hoje estão fazendo coisas que a gente estranha, não é? Estão fazendo coisas que a gente estranha. Então é preciso, de facto, que a gente perceba que o caminho de volta é muito complexo. Os pactos satânicos, geralmente, são pactos em que poucas pessoas conseguem reverter. Ok? Neste nível em que... Não estamos a falar daquele padre de você que faz do nosso curandeira, ou até nesses casos é difícil também, né? Mas neste nível em que você pisa a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, então o que eu vou te mostrar? O que eu vou te pregar? Muito árdua, leva mesmo muita graça para que a gente possa se livrar. Ok. Então, reverendo, para aquela pessoa... Tem um profeta tem um profeta que acabou morrendo há um tempo atrás, doente, né? E que as práticas dele eram de se envolver sexualmente com as meninas lá da igreja. Ele já doente, no estado terminal, não conseguiu pedir ajuda. Não conseguiu pedir ajuda. Quando os pastores foram lá buscá-lo para levar para o hospital, porque ele não queria ir para o hospital, ele dizia que Deus vai lhe curar, estava ali a receber a oração das menininhas que cuidavam dele, né? E alguns pastores foram lá para buscá-lo, né? Levaram para o hospital, mas já era muito tarde. É que o próprio Satanás se encarrega de preparar o caminho para que essas pessoas acabem perecendo. Então, alguém aqui escreveu que gostaria de ter um número de reverendo para um acompanhamento, por favor. Vai deixar agora? 84, melhor deixar agora, porque o tempo depois nos foge. 84 74 51 460. 84 74 51 460. Se puder passar aí também na tela vai ser bom. Mas também você pode ligar aqui para a TV Ação, eles depois podem passar o contato. E claro, a TV Ação, para quem não sabe, ou para quem está nos ouvindo e não sabe, a TV Ação é uma televisão que está sob a umbrella do Ministério Evangelho e Ação. Você também pode procurar o Ministério Evangelho e Ação, uma igreja que seja de fato pentecostal evangélica, ok? É importante ter muito cuidado com igrejas que dão água. Alguém falou de água aqui, não é? Tem muito cuidado, não aconselhamos igrejas que deem água. Não aconselhamos. É problemático, traz muitos problemas em termos de batalha espiritual, ok? Já fizemos um programa aqui sobre isso, né? Batalha espiritual. Eu acho que já fizemos... Não, sobre água. Nunca fizemos um programa sobre água. Então, acho que podemos fazer um programa, vamos tratar aqui o assunto água e óleos, né? É preciso ter muito cuidado com igrejas que dão óleos, que você chega, te deram óleo para levar para casa, para meter aonde, deixar... Que te deem qualquer coisa. Tem algumas igrejas que você tem que levar areia para casa e tal. Não entra nesses sítios. Sinagoga de Satanás. Entra numa igreja em que se prega a palavra,
se expulsa demônios através de imposição de mão, e que o centro é a palavra de Deus, né? Outra coisa muito importante, muitas dessas sinagogas usam aquilo que os coronéis chamam de kufemba, pessoas que recebem entidades espirituais. De repente, alguém chegou, acho que alguém falou sobre isso aqui, alguém chegou e entraram em algum sítio, chamaram uma pessoa, essa pessoa chegou ali, começou a receber espíritos e começa a profetizar sobre a pessoa. Porque eu estou a ver, eu vejo que na tua vida está assim, está amarrado com fulano. Tenha muito cuidado com esse tipo de igreja. Mas então, reverendo, para esta pessoa que se apercebe que está numa sinagoga de Satanás, ou ela é, o que que faz? Sai? Quer dizer, qual é o primeiro passo? O passo seguro? Porque muitos deles nem conseguem se aperceber que estão lá, né? Sim, o espírito de engano cega as pessoas. O indivíduo está lá, por mais que o próprio pastor costuma dizer, por mais que o pastor suba no púlpito e se envolva sexualmente com uma crente, toda a igreja vir, o pessoal não vai sair de lá. Opa. Um dia vai se arrepender, é aqui para onde Deus me chamou. Então as pessoas não saem, as pessoas não se movem. E é muito difícil de fazer as pessoas se desligarem de uma seita ou de uma sinagoga, não é? Mas então, você que se apercebeu, Deus teve a graça e te mostrou que de facto não é o sítio onde você tem que estar. Você tem que fazer um recesso, né? Tem que se afastar, tem que se desligar, né, de tudo aquilo que te conecta aquele grupo, porque aquilo é uma atmosfera. Você nunca se desliga de uma atmosfera estando dentro dela. Você tem que sair daquela atmosfera. Você tem que desligar todos os laços. Uma das coisas que as sinagogas fazem para controlar as pessoas é que cria-se uma dependência excessiva em relação ao pastor. Excessiva até demais. O indivíduo se pensa que tem que comprar alguma coisa, tem que consultar para o meu pastor. Pastor, eu vou comprar coisa X, né? Quer dizer, até, isso aí até não chega a ser ao extremo, né? Não é assim problemático de per si. Eu ter uma boa relação com o meu pastor e conversar com coisas. Mas no sentido de, se porventura, vou lhe dar um exemplo muito concreto. As pessoas que fazem parte das sinagogas, sempre que tem um sonho, tem que contar ao pastor. Né? Tem que entregar o sonho. Pastor, eu sonhei isto, mas aquilo. E o pastor dará alguma interpretação sobre o assunto. Se no dia seguinte voltar a sonhar outra coisa, tem que voltar outra vez a contar o sonho ao pastor. Okay? Ela não cresce espiritualmente. Ela não consegue resolver os seus pendentes sozinha. Okay? Qualquer coisa que acontece, se um gato saltou para cima do telhado, tem que ligar, pastor, tem um gato aqui em cima do meu telhado, estou a pedir orar. Né? Porque ela não desenvolve uma autodependência. Ela não é suficiente, não é autossuficiente. Ela depende extremamente do homem de Deus. E isso é bom também para o homem de Deus, porque ela controla, ela domina as pessoas. Né? Eu estava a falar aqui do caso daquele pastor que as pessoas têm que viver à volta da casa dele. As pessoas saem, pessoas com casa, deixam as suas casas, vão arrendar uma casa porque aquela casa está perto da casa do pastor e tem que ficar com o pastor e tal, né? Então, tu tens que te cortar, desligar, sair dos grupos, desligar o seu telefone e começar a buscar as coisas de zero. Entrar de volta em oração, pedir a instrução de Deus em relação a onde, de facto, Deus te quer guiar. E Deus aí vai te mostrar um sítio em que você vai entrar. E quando você estiver lá, o Espírito de Deus vai falar contigo, você vai sentir que de fato aqui a paz é diferente, e aí você se estabelece. Ponto muito importante: não confie numa igreja que não dá estudos bíblicos. Uma igreja que não ensina a palavra de Deus, não pode confiar nessa igreja. Uma igreja tem, porque isso é bíblico, Mateus 28, versículo 18. Né? Ide, portanto, façais discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou obedecer a tudo que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Então, ensinar as pessoas a obedecer faz parte do discipulado, fazer discípulo, do batismo. E depois, sabe que tem igrejas que não batizam? Sério? Tem igrejas que não batizam.
Certa vez eu estava conversando com uma dita apóstola. Né? Dizem apóstolas. Sério? Uma vez eu estava conversando com uma dita apóstola, é por isso que eu estou a dizer que é uma dita apóstola. Que dizia assim, pastor, essa coisa de vocês, do batismo, eu tive uma revelação. Qual a revelação? Porque a revelação que eu tive é que tem que se batizar 3 vezes. Uma em nome do Pai, outra em nome do Filho, outra em nome do Espírito Santo. Meu Deus, misericórdia. Está a entender? Então, isso aí é revelador do fraco conhecimento da palavra. E as pessoas ficam dependendo muito de revelação. Não é? Reverendo, é triste, temos pouco tempo aqui, mas há uma internauta que mandou uma mensagem e disse: eu estou há 3 anos sem ir a uma igreja, porque estive numa igreja e um dia fizeram um bafo. Era para abafar dentro da igreja, não aceitei e no fim me chamaram e me criticaram. Nunca mais fui à igreja. E como nunca estava a mudar de igreja, e como nunca gostava de mudar de igreja, porque acho feio andar de igreja em igreja, sou muito alérgica a algo que parece algo de curandeirismo. Viver na graça para mim é a melhor coisa. Então ela prefere ficar. Ela já não tem, já não vai, não congrega, porque não quer andar de igreja em igreja. Mas também não quer o bafo daquela igreja. Sim, a igreja é preponderante. Aliás, neste Hebreus capítulo 10 que nós lemos, uns versículos anteriores a esse, é uma repreensão para pessoas que não congregam. Então é importante, o nome dela é Jussalia. É a Jussalia, né? É a congregar. Eu se pego neste meu dedo aqui, né? E corto este dedo e deixo aqui. O que acontece com aquele dedo? Vai apodrecer, vai apodrecer, assim. Ela vai apodrecer espiritualmente, vai morrer. Ela vai morrer. Então é preciso que ela encontre uma igreja ela tem que e congregue. Ela tem que congregar. Eu já experimentei isso, já experimentei ficar um tempo sem congregar. E quase que desfalecia por completo. Foram os piores momentos da minha vida espiritual. Okay. Né? O congregar é muito importante para o crescimento, para a manutenção do crescimento. Isto aqui está agressivo. Ninguém consegue se safar sozinho. Eu preciso dos irmãos. Os irmãos precisam de mim. Nós temos que orar uns pelos outros. Reverendo, uma despedida, só temos 30 segundos. É muito bom estar aqui, Fina. É muito bom estar nesta casa, poder falar estas coisas e despertar a Igreja do Senhor e aqueles que procuram o conhecimento da parte de Deus. Finalmente acho que a gente consegue terminar com a sinagoga parte 2, mas eu prometo voltar com outros temas muito importantes. Águas e óleos. Está aí um bom tema. Que Deus possa abençoar a todos. Que Deus possa abençoar a todos aqueles que nos seguem no Facebook, Rev JC Maloa, os que nos seguem no Instagram, no TikTok, etc. E que continuem crescendo arduamente na busca do nosso bom Deus. Muito bem, muito obrigada, Reverendo JC Maloa. Obrigada a todos que nos acompanharam. O número ficou aqui, é só você entrar aqui no Facebook, deixamos o número do Reverendo, se tiver uma dúvida, se precisar de alguma coisa com ele. Bom, nós chegamos ao fim do programa Tarde na Sua Tela. Amanhã temos Clínica do Amor. Não perca. Fique bem e tchau, tchau. Atenção aos eventos históricos do dia 27 de julho. 27 de julho é o 208º dia do ano calendário gregoriano. Faltam 157 dias para acabar o ano. Em 189, Frederico Barbosa chega a Nice, a capital do rei sérvio Estevão Nemanja, durante a Terceira Cruzada. Em 1214, Batalha de Bovinos. Filipe II